Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como dar os principais mates elementares. O mate elementar é basicamente um mate com poucas peças no tabuleiro, tá bom? Digamos que você jogou a partida inteira, dominou seu oponente e chegou numa situação em que você está ou com dama ou com torre a mais contra um rei pelado, digamos assim, né? Um rei que não tem mais nenhuma peça. Nesse momento você tem que ter uma técnica mínima para poder dar mate com essas peças, né? E nesse vídeo eu vou ensinar a fazer exatamente isso. Começando com o mate de duas torres. Digamos que você tem duas torres a mais contra um rei pelado, né? Aqui, essa posição clássica, você tem que colocar as duas torres em colunas diferentes, tá bom? Para poder dar esse mate de maneira mais rápida e mais tranquila. Nesse tipo de mate, você não precisa nem mover o seu rei, tá bom? Pode deixar ele onde ele quiser e você vai mexer apenas as torres. A questão é, enquanto uma torre controla a fuga do rei para a coluna de baixo, digamos, a outra torre vai dar o cheque. E a torre que der o cheque vai ser a próxima torre que vai controlar a fuga do rei. É como se você estivesse subindo uma escada usando as torres. Cheque, o rei sobe, essa torre controla a fuga e a outra dá o cheque. O rei sobe, essa torre controla a fuga do rei e a outra dá checkmate. Tá bom? Você vê, ó, que é como se fosse subindo a escadinha. Por isso que esse mate é conhecido como o mate da escadinha. Pode ser a mesma coisa se uma das torres for uma dama, já que a dama se move como a torre também, então você pode também utilizar isso se for uma torre e uma dama. Bem tranquilo, né? Se por acaso o rei estiver muito perto das suas torres, ele vai tentar impedir o mate tentando capturar uma das torres. O que você vai fazer é o seguinte, dá o cheque aqui nessa situação, o rei sobe, obviamente você não vai poder dar o cheque, em G7, porque senão o rei simplesmente captura. Isso é um erro bastante comum, inclusive. O que você vai fazer em vez disso? Vai trazer a tua torre para o outro lado. Que aí você vai tentar dar o cheque pelo outro lado. E aqui quando o rei tentar pegar a torre remanescente, você não vai dar o cheque, porque senão ele vai pegar a sua torre, tá bom? Você simplesmente leva a torre para o outro lado. E agora vai repetir do mesmo jeito. Tá bom? Evitar colocar as duas torres na mesma coluna, porque assim você não vai conseguir formar a escadinha. Digamos que o rei venha para cá, ele vai conseguir fugir, né? Então, nesse caso, é sempre importante voltar a torre para outra coluna, que no caso a coluna B. E aqui, para você agora já é trivial dar esse tipo de mate. Ele foge, checkmate, tá bom? Bem tranquilo, mate com duas torres, ou uma torre e uma dama. Agora vamos ver o mate com apenas a dama, tá bom? Vocês vão perceber que com a dama sozinha não vai dar para dar o mate. Porque a dama vai ter que estar defendida por alguma peça para poder conseguir dar o checkmate, senão o rei vai conseguir capturar a dama. Então, nesse caso, o seu rei vai ter que entrar em jogo em algum momento. Mas a técnica para esse final é basicamente, você vai deixar o rei mais encurralado possível em uma das fileiras ou colunas e depois chega com o rei para dar mate. Você vai meio que prendendo o rei numa caixinha, né? Você vê que o rei já está preso dentro de uma caixinha, até ele ficar preso o suficiente para você poder trazer o seu rei e dar mate tranquilamente. Então digamos que ele vem aqui para D7. Bota a dama em B6, já corta essa fila, corta essa coluna, né? Se ele vier aqui para E7, chega mais perto, como se fosse a distância de um cavalo, a distância de um cheque de cavalo, digamos assim. Digamos que ele venha para cá, vai fechando, vem para cá, vai fechando. Não deu cheque, porque senão ele sai, simplesmente, né? A gente quer prender ele, né? Veio, fecha mais. Veio, fecha mais. Veio pra cá, quer dizer, veio pra cá, fecha aqui essa fileira, né? E lembrar de sempre dar uma casa pro rei preto respirar. Se você prender ele na ponta, digamos que você fez, ele veio pra cá e você quis prender ele mais ainda. Isso aqui é o quê? Afogado, né? Você afogou o rei, foi empate. Na posição que você
era para dar checkmate, na verdade, né? Então, evitar colocar a dama tão perto assim. Fechou a fileira, não precisa mexer mais a dama. O rei vai ficar indo e voltando e você traz seu rei. Ele volta, traz o rei. Ele volta, traz o rei. Ele volta e você dá mate do beijo fatal com a dama. Tá bom? Vamos farrei de novo. Você vai prendendo o rei inimigo. Você pode fazer como se fosse cheque de cavalo. Né? Obviamente você não está dando cheque. É só para você ficar ligado como vai funcionar a sua prisão. Entrou numa fileira. Na última, fechou ele. E traz o seu rei. Traz o rei. Traz o rei. Pronto. Tranquilamente. Se tiver um coleguinha que esteja vendo as aulas com você, vocês podem revezar um dando mate de dama no outro para treinar. Isso aí é para ficar bastante medular para você. Porque digamos que você está no fim da partida, não tem muito tempo, né? Para você fazer as jogadas, então você tem que fazer isso de maneira bastante medular mesmo. Não precisa pensar muito. Só é importante você, nas últimas jogadas, evitar criar o afogado, né, no rei. E o terceiro mate elemental que eu quero mostrar para vocês é o mate de rei e torre, tá bom? O princípio é parecido com o da dama, sendo que a torre sozinha ela não vai conseguir prender o rei também. Então você vai precisar da ajuda do rei branco para ir criando a prisãozinha do rei preto. Você vai começar a sequência de mate cortando a fuga do rei. Então você corta aqui essa fileira. Então ele só tem essas 3 fileiras aqui para fugir, né? Digamos assim. E aqui se ele for para trás, fecha mais. Se ele for para trás, fecha mais. E depois traz o seu rei para dar mate. Mas o seu oponente não vai fazer isso. Se ele souber defender melhor, ele vai ficar na mesma fileira. E nesse caso, você traz o seu rei e tenta criar uma posição de rei de frente para rei, em que você possa dar o cheque com a torre e ele tenha que voltar. Porque estando rei em frente de rei, o seu rei bloqueia as casas de fuga do rei inimigo. Né? Se por acaso, digamos, que esteja assim e você tenta dar o cheque, ele simplesmente consegue fugir. Né? Então, digamos que ele veio para cá, e aí você vem rei C4, ele vem rei D6 e ele começa a te driblar. Né? E lembrando que essa posição repetir 3 vezes é empate. Nesse caso você simplesmente perde um tempo com a torre, faz um movimento de torre, e quando ele voltar, dá o cheque. E aí ele vai para trás. Perceba que se ele tentar fugir para o outro lado, você vai acompanhando ele. Vai acompanhando. E eventualmente, ou ele cria a posição que você pode dar o cheque, ou então ele vai ter que ir para trás e aí você bloqueia a fuga. Né? Então, digamos que ele veio aqui, formou-se a que a gente chama de oposição, rei em frente de rei, e aí você dá o cheque. Ele vem, e aí você vem com o rei. Se ficar rei em frente de rei de novo, dá outro cheque, e ele vem. Se ele criar essa situação em que você joga e ele te dribla, você vem, ele te dribla de novo. Lembrar de perder um tempo com a torre, né? Perde um tempo, você pode jogar ela para o outro lado. E aí depois que ele jogar rei C8, ficou rei em frente de rei. Então você dá dama A8 mate, porque o rei não tem escapatória, porque o seu rei bloqueia. E a torre dá o cheque em toda a fileira, né? Perceba que é a mesma questão. Se ele, de vez de fazer a oposição, tentar fugir, você simplesmente vai acompanhando. Se ele voltar, dá mate. Eventualmente, o tabuleiro vai ter que terminar e ele vai ter que voltar de frente para você. E aí você dá mate. Vamos fazer mais uma vez para fixar. Prende ele. Quando ele vier, avança com o rei. Se ele tentar pegar a sua torre, joga para o outro lado. Aqui, se você vier para cá, ele tenta te driblar, então vamos perder um tempozinho com a torre. Se ele fugir, vai atrás.
ficar rei frente de rei, dá o cheque de torre. Ele vai ter que ir para trás, a torre controla essa fileira agora, e aí você avança. Se criar essa posição de novo, cheque, na última, você vem para cá, se ele criar a oposição de novo, checkmate. Se ele tentar fugir para o outro lado, é só seguir que eventualmente o tabuleiro vai ter que acabar. E aí você termina com o checkmate. Esses três tipos de mate, com duas torres, dama e torre, são extremamente comuns no xadrez. Você tem que saber eles de maneira realmente medular. Outros mates elementares são o de dois bispos e o de bispo e cavalo, sendo que esses são um pouco mais complexos, então e não são tão comuns quanto esses que eu mostrei. Então eu vou deixar o de dois bispos e bispos cavalo para ensinar um pouco depois, tá bom? Quando você tiver um pouco mais de experiência. Então, é isso aí, galera. Valeu!